Oi, meu povo, Lígia Márcia por aqui. Estamos meditando no livro de Efésios e uma das coisas que vinha me passando pela cabeça nesse momento é o quanto o tempo todo a palavra de Deus fala, confirma, reafirma a respeito dos rudimentos da fé, dos fundamentos. Vou insistir muito nisso. E o quanto isso é importante para nós. Desde o Velho Testamento, o tempo todo, Deus tipifica de alguma forma o que veio quando Jesus veio. E vindo à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o tempo todo, aqui no livro de Efésios, que a gente está meditando, já é acho que o quarto dia que a gente está no livro de Efésios, e nós chegamos no quarto versículo. Não é o quarto capítulo, é o quarto versículo, porque é uma riqueza, né? Ó profundidade das riquezas, é essa palavra. Então, a gente parou aqui no versículo 4. O 4 é o seguinte: ontem nós falamos sobre assim como nos escolheu nele. A minha Bíblia velhinha, a letra pequenininha, está difícil de enxergar. Assim como nos escolheu nele, onde? Quando? Antes da fundação do mundo. Isso a gente falou ontem. E hoje a gente vai para a parte B do versículo, que fala o seguinte: para quê? Por que ele nos escolheu nele? Nos escolheu nele. Sabe aquela reunião que houve no céu? O que houve na eternidade, né? Antes que o mundo físico existisse, houve uma reunião. E nessa reunião o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo separou. Coisa maravilhosa. Falamos sobre isso ontem. Se você não ouviu, volte no último vídeo, tá? Ok. Só que há uma razão pela qual todo esse planejamento, né? Tanto planejamento quanto a execução na pessoa de Jesus na morte de cruz. E quando ele foi, ele deixou um consolador, que é o Espírito Santo, que é o que nos convence, que nos mostra a verdade. É a comunicação entre Deus e o homem. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a parte B do versículo diz que, na verdade, foi para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis. Perante quem? Perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Primeira coisa, nós temos que ser santos perante Ele. Perante o resto do mundo é consequência. Então, a inversão de parecer santo para o homem já é uma quebra frontal, sei lá, não sei nem a palavra, uma quebra violenta desse princípio aqui sobre não importa se mostrar santo para os outros, é perante ele. Mas aqui, olha só, vamos ver a palavra santo? Ai, meu Deus, essa palavra é muito massa, né? O que é santo, meu Deus? O que é santo? Santo, a gente já falou até em outros vídeos, que a palavra santo, santo, no hebraico é kadosh e no grego é agios. Quando fala de Kadosh Adonai, fala sobre o quanto Deus é santo. É aquela expressão, santo, santo, santo. Senhor, tu és santo. Santo fala de santíssimo. Por isso que lá no Velho Testamento, no tabernáculo, ele morava no lugar santíssimo, onde
o sacerdote poderia entrar só uma vez por mês, devidamente aparamentado, com todos os sacrifícios, pecados dele e do povo confessados. E ele, assim, ainda assim, entrava com uma cordinha amarrada na cintura, porque se porventura tivesse algum pecado não confessado, ele seria fulminado e seria arrancado de lá de dentro, puxado pela cordinha. Você vai falar, nossa, mas que Deus, é que Deus, santo, Kadosh Adonai, santo, 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 santíssimo, tão santo que ele não coaduna, não combina, não fica, não se emparelha ou aparelha com nenhum tipo de rusga de pecado, tamanha sua santidade. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra santo do grego é agio. Vem de quê? Separado. Então, não é o santo de auréola na cabeça, não é o santo que foi canonizado por uma instituição, até porque o julgamento de canonização, ele é meramente humano. Não, aqui fala do santo separado. O que é esse separado, meu Deus do céu? Embora estando vivendo nesse mundo que jaz no maligno, onde existe o reino das trevas, quando a gente compreende tão grande salvação, a gente é retirado desse reino e vai para o reino do Filho do seu amor. Então, o separado é tirado, cortado, a palavra é essa. Tem esse sentido também. Cortado desse reino e transportado para o reino do Filho do seu amor. Pense que o reino das trevas é lugar de ódio, tristeza, angústia, dor, depressão, infelicidade. Significa, presta atenção, gente, fazer um parênteses aqui, significa que quem tem depressão está no reino das trevas, não. Qualquer pessoa está sujeita. Mas significa que o sentimento, né, o poder do reino das trevas no mundo nos atinge também, porque nós sofremos no mundo as consequências dos nossos pecados e da humanidade. Só esse parênteses aí. Então, quando a gente está separado, isso, gente, nos aflige todo dia, todo dia. Ou a gente se mantém na dependência de Deus, porque tudo contribui, nosso coração corrompido, a facilidade que a gente tem de fazer o mal, de procrastinar com relação a Deus e a sua palavra, a facilidade com que você não precisa ensinar uma criança a fazer o errado. Você precisa ensinar a criança a fazer o certo, porque o errado flui dela. Então, é nesse sentido sobre o quanto estamos susceptíveis, né? O quanto somos frágeis, o quanto nosso coração corrompido pode nos trair. Por isso que Paulo falava, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que não quero, esse vivo a fazer. A gente se depara o tempo todo com essa eterna luta entre a carne e o espírito sobre desejar ardentemente fazer o bem. Então, gente, o separado fala de quê? De diferente, não melhor do que os outros. Olha, presta atenção. Esse separado fala de diferente, fala de especial, mas não arrogantemente se considerando melhor do que os outros. Ao contrário, olha, a Bíblia se explica com Bíblia, não é? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Isso tem a forte manifestação da humildade. Jesus deu exemplo de humildade. Muitas vezes, ele sendo o rei, pediu aos discípulos que lavassem os pés dele, dentre tantos outros. Então, aqui não é sobre se achar melhor do que o outro, né? Não caia nesse engodo. Ninguém é melhor do que ninguém. Lá no Velho Testamento, os doutores da lei, os fariseus, porque eles eram conhecedores da lei,
eles se consideravam melhores que todo mundo, e juízes de todo mundo. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Então, aqui fala de especial, no sentido de separado. Por quê? Deus imprimiu em nós a natureza dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essas características, né, de sair desse reino das trevas, ser transportado para o reino do Filho do seu amor, o desejo de Deus é a gente voltar ao original, né, ao propósito pelo qual, antes da fundação do mundo, ele nos criou, para o louvor da sua glória. Então, é como quem vive de acordo com Deus. Né? E a palavra provém da palavra semítica, que significa cortar. Então, eu sou cortada desse reino das trevas e sou transportado. Eu não, olha, eu sou transportado. Eu não, é uma coisa assim que, quando eu penso nisso, quando a palavra de Deus diz que eu sou transportado, quer dizer, eu sou conduzido por alguém, é automático. A partir do momento que eu compreendo o plano, aquele plano lá antes da fundação do mundo, eu sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, é Deus que me transporta. Eu sou cortado daquela condição, né? Então, cortado é separado. Então, ainda que vivamos num mundo onde o reino das trevas se estabeleceu, nós temos a função de estabelecer o reino da luz, através da nossa vida, que o reino da luz se estabelece. Isso é muito maravilhoso. Muito obrigada, meu Senhor. Então, esse separado fala de eu sou separado numa condição separada, no sentido de eu tenho a luz, não vivo mais nas trevas, mas estou sujeita às trevas o tempo todo e sujeita a cair, inclusive. Por isso que eu tenho que ficar na total dependência de Deus, porque a pior besteira que o homem fez nessa vida foi se tornar independente de Deus. A pior besteira que nós fazemos, que nós podemos fazer nessa vida, é nos tornar independente de Deus, tá? Então, nós somos santos e participamos da santidade de Deus quando ele fala: sede santos como eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16. Sede santos como eu sou santo. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança? Aí, ok. Então, ele planejou tudo isso, nos escolheu nele. Olha só, vamos ler de novo. Aqui conta, né? Ó, versículo 4, capítulo 1. Nós vimos ontem, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e, tem mais uma palavra, irrepreensíveis. Se você é santo, nessa conotação, o que a gente está falando? Né? Não santo do pau oco, santo que parece santo, mas não é. Santo que mostra para as pessoas uma coisa, mas de verdade não vive aquela coisa. Né? Não, estou falando de santo separado, a imagem e semelhança de Deus. Ser de santos como eu sou santo. Então, a consequência natural de sermos santos separados, de sairmos do reino das trevas e irmos para o reino do Filho do seu amor, é ser irrepreensível. O que é essa palavra irrepreensível? E aí, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso na palavra irrepreensível, eu sou de um tempo em que um juiz de direito, um presidente da República, algo do gênero, para mim, no meu entendimento, ou não é no meu entendimento, era dessa forma. Era uma pessoa, assim, acima de qualquer suspeita, quase perfeito. Ele só não era perfeito porque ele não é Deus, mas ele era irrepreensível.
Inclusive, o sinônimo da palavra diz magistral, vem de magistrado. O irrepreensível é o magistral. Por isso a palavra magistrado. Magistrado é o juiz. Porque o juiz ele vai julgar, então ele precisa ser irrepreensível. Ele precisa ter um comportamento, né, completo, ilibado, completamente blindado pela sua própria verdade e e pelo fato de ser acima de qualquer suspeito. Então, eu enxergava um juiz, eu falava, oh, não estou diante de Deus, mas é quase um Deus, porque ele é magistral, ele é perfeito, ele é correto, ele é impecável, ele é incensurável, ele não tem uma atitude digna de censura, né? Ele é invulnerável, ele é louvável, ele é imaculado. Imaculado não fala de santo, fala de sem mácula. Mácula é mancha. Então, nele não há mancha. Ele é íntegro, ele é limpo, ele é alinhado, ele é bom. Então, ou seja, o irrepreensível é aquele que não dá margem, irrepreensível é aquele que não dá lugar ou não dá margem à repreensão ou à censura. Tipo, quem é que vai censurar uma pessoa irrepreensível? Se ele é irrepreensível, ele é incensurável. Nem existe essa palavra, mas a gente cria. Não tem como censurar uma pessoa que tem uma conduta correta, sem falhas. A conduta ela é exemplar. Né? É manter a dignidade. E tudo isso sem prejudicar a liberdade do outro, a liberdade alheia. Então, quando aqui ele fala, né, Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que o Pai planejou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos, ou seja, separados, voltando às origens, saindo daquela condição de estar debaixo do reino das trevas, mas entrando naquela condição de estar no reino do Filho do seu amor. Para isso, e a consequência disso não é para isso. Eu só consigo ser santo e irrepreensível se eu passar primeiro pela primeira fase, que é nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse plano lá, Deus já sabia de toda a nossa falta de condição. Então, se eu tentar ser santo e irrepreensível primeiro, né, separado e correto, para depois servir a Deus, eu não vou conseguir. Eu preciso de Deus para ser santo e irrepreensível. Eu, definitivamente, preciso de Deus para ser santo e irrepreensível. Coisa maravilhosa. Então, é a consequência natural. E esse irrepreensível é o testemunho do cristão. O testemunho do cristão é esse. A vida dele, pelo menos, deve ser, se não é, deveria ser, irrepreensível. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Da sua boca não deve sair palavra torpe. O que mais? Ele é correto, ele é honesto, ele é cumpridor de seus deveres, ele não usa de balança enganosa, ele não se corrompe por nada desse mundo, nem por poder, nem por dinheiro, por nada. Ele não tropeça nas próprias palavras. Ele não tropeça nas próprias palavras. Então, este é o propósito de Deus. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, o mais lindo aqui é que esses santos e irrepreensíveis completa com a seguinte palavra: para ser santos e irrepreensíveis perante ele. Perante ele. Não adianta ser santo.
Quem se mostra santo só diante dos homens, de santo não tem nada. Ele tem uma máscara, né? Hipocrisis, que é hipocrisia. Ele vive uma fachada. Então, ele veste a roupa tal, o cabelo tal, não sei o que tal, ele tem uma capa. Às vezes ele não precisa nem entrar nessa de colocar roupa, mas ele tem uma capa. Ele se esconde ali. Então, é perante ele. Por que perante ele? Por que perante ele? Aí eu escrevi com uma série de coisas. Por que perante ele? Porque perante ele, gente, ó, vou falar uma coisa. Você pode tentar mentir para todo mundo, até para si mesmo. Mas quando você vai falar com Deus, Deus nos fez para sermos transparentes diante dele. Uma vez eu estava com um pessoal, um amigo, e a pessoa ele era um americano, e ele falava português. E na hora de orar, ele falou, gente, sinto muito, mas eu não consigo orar em português, eu tenho que orar na minha língua. Ele orava em inglês. Por quê? Para falar com Deus, ele tinha que ser tão de verdade, né? Não significa que não possa orar na outra língua, mas eu quero dizer assim, na hora da intimidade dele com Deus, ele orava. Então, assim, sabe, diante de Deus não há possibilidade. Para pensar nisso, né? Tem até uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que virou um meme que eles estão fazendo no Rios, que é ele falando assim, ó, quando você vai fazer alguma coisa, o que você faz? Você olha para um lado, olha para o outro e vê se não tem ninguém olhando. Aí, não é para esse lugar que você deve olhar para cima. E na hora que você olha para cima, na mesma hora vem a consciência, porque diante de Deus, nós somos desnudos. Aí quando a gente olha para cima, estou brincando, Senhor, não vou fazer nada disso não. Ele é muito engraçado, né? Mas é isso mesmo, porque diante de Deus não há máscara. Diante de Deus não há possibilidade de se esconder. Diante de Deus não há hipocrisia. Diante diante de Deus, nós somos exatamente quem somos. Né? Nós somos de verdade, de carne e osso. Né? Não, nós não nos esquivamos de nós mesmos diante de Deus, nem que a gente queira, a gente consegue. Por isso, se você é santo e reconhecido perante Ele, o resto do mundo vai ver. Né? Ele desnuda a nossa alma. Então, ser santo diante dos homens, quando eu sou santa diante dos homens, é teatro. Ou é um papel que eu desempenho. Porque na vida a gente desempenha papéis mesmo, né? Eu como mãe sou uma coisa, como professora sou outra, como cada lugar não, cada situação a gente desempenha um papel. Mas está aí uma coisa, diante de Deus não há possibilidade de desempenhar nenhum papel, mesmo que seja normal desempenhar os papéis, né? Porque ele desnuda a nossa alma. Né? Olha só, se eu sou santo perante ele, o mundo verá que eu sou separado e irrepreensível. Eu não sei, assim, sabe, era muito comum, desde que eu me converti em 1978, faz as contas, faz tempo, mais de 40 anos. E era assim, era muito comum as empresas, na hora de contratar, procurava crente, porque crente era confiável, que era irrepreensível, que temia a Deus. E aí me veio aqui uma história. Eu me converti em Brasília, fui morar em Brasília para conhecer o Senhor. E aí eu fui trabalhar numa agência de publicidade. E muito interessante. Eu cheguei como recepcionista, depois eu fui ser tráfego, não é traficante não. Tráfego dentro da agência é aquela pessoa que acompanhava desde o contato com o cliente até chegar no departamento de arte, departamento de criação,
e ficar pronto e apresentar, ver como está o andamento de cada parte. E aí, o que aconteceu, gente? Fala sério, me escuta. Eu, serva de Deus, inclusive eu me converti através de um irmão que trabalhava nessa agência. Fui para lá para ser salvo. E aí, ok. E era assim, eu ficava rodando nos departamentos. Então, eu chegava no departamento de arte, de criação, do que for, ver, olha, como é que está tal campanha e tal, acompanhando ali. A gente acompanhava no gráfico, tá? Em tal passo, em tal passo e tal. Quando chegava no departamento de arte, o povo era assim meio doidão, e eles assim, falavam besteira o tempo todo. Quando eu chegava, eles falavam, ó, vamos parar com as besteiras que a Lígia chegou. Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Eu era respeitada, eu tinha uma conduta irrepreensível. Porque é natural, não é porque eu sou a boa, não. É natural, quando você se conecta com Deus, você quer acertar. Né? Então, quando eu entrava, eles falavam, ó, vamos parar, vamos parar, a Lígia chegou. Em respeito a mim, tá? E aí aconteceu uma coisa, aí eu fui ser secretária do dono da agência. E olha, eu não dei conta de ficar com ele. Eu falei, não vai dar, porque o cara mandava eu mentir sem parar, e ele tinha uma exata lá, para não fazer confusão, o que ele já falou com uma, o que ele já falou com outra. Ele mandava eu catalogar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, estou no lugar errado. Fiquei desesperada, porque era mentir no telefone o tempo todo. E aí, quando foi um dia, a minha chefe, oh meu Deus, mandou, chegou um telefonema para ela. Aí ela falou, Felipe, não estou. Nossa, eu virei e falei assim, dona fulana, sinto muito, mas eu não vou mentir, não. Posso falar que a senhora não pode atender, eu não quero atender agora, mas falar que a senhora não está, não vou falar, não. Que é isso, Liz? Você está doida? Eu falei, não estou doida, não. Só que todo mundo me conhecia como uma conduta irrepreensível, eu era respeitada por isso. Ela falou, mas como é que você vai exercer a sua função? Eu falei, pois é, se for preciso eu abro mão, mas eu não vou mentir. E aí, sabe o que ela fez? Ao invés dela me mandar ir embora e brigar comigo, ela me promoveu. Ela falou, olha, eu sei que você tem, né, o seu jeito de conduzir sua vida, então não tem como você ficar nesse lugar que você está, porque você tem... Ali não tem jeito, ali você tem que mentir. Eu falei, eu não quero mentir. Ela falou, então. Aí eu falei, eu estou disposta a abrir mão do emprego. E olha, eu vou te falar, era um empregão. Pertinho de casa, eu ia a pé, e fora que ganhava bem. E aí ela falou, olha, eu vou te mudar de função, porque você é tão confiável que eu não quero te perder, eu vou te mudar de função. E me mudou de função, me convidou para ser mídia. Mídia era quem fazia a distribuição das veiculações nos jornais, na TV. Naquela época, a TV e jornal era, né? Não existia internet como hoje. Então, e era uma profissão extremamente promissora. Tinha poucos mídias no Brasil. E foi assim, uma proposta assim, tipo, irrecusável. Mas sabe o que aconteceu? Eu não fiquei lá, porque eu fui para o seminário. E quando eu fui comunicar para ela, não acredito, Lígia, não acredito que você vai fazer isso. Ai, Lígia, você é tão competente, eu tenho plano de carreira para você aqui. Eu falei, olha, eu quero servir o meu Senhor, eu vou para o seminário. Ela ficou assim, sabe, indignada, mas falou, não, tudo bem, te respeito. Eu ia te colocar em outra função, exatamente respeitando seus princípios, os seus valores, mas eu já vi que essa decisão é irrevogável, tanto quanto eu era irrepreensível. Veja bem, só não prosseguir nessa função. Você vê que no Brasil tinha poucas pessoas que exerciam essa profissão. Era uma coisa para ganhar muito dinheiro.
Mas eu fui para o seminário para viver pela fé. E nunca me faltou nada. Então, é sobre ser irrepreensível, é isso, é ter uma conduta em que as pessoas, quando você é transportado para o reino do Filho do seu amor, é natural que essa conduta ilibada, essa conduta irrepreensível, né, ela apareça. Então, eu não me escondo de mim. O único lugar que eu, que eu não me escondo de mim é diante dele, porque na vida, muitas vezes, a gente se esquiva da nossa verdade, até não é porque a gente quer ser hipócrita, muitas vezes é porque a gente não dá conta do confronto. Por quê? Porque nós estamos evitando dor, né? Confronto traz dor, e dor não é fácil de se viver. Até procrastinar, muitas vezes, é porque a gente não quer vivenciar a dor. Então, a gente adia para não sofrer. Mas quando eu estou diante dele, eu sou o que sou. Quando eu estou diante do grande eu sou, eu serei sempre o que sou, ou eu sou o que sou. Não há a menor possibilidade de esconder algo de Deus. E aí eu me lembrei de um fato que meu sobrinho trabalhou nos Emirados Árabes como comissário de bordo. Então, ele viajava pelo mundo todo, naqueles aviões chiquérrimos, né? E aí ele contava para a gente o seguinte, que na primeira classe sempre viajava os bens ricos, né? As mulheres dos sheiks e não sei o quê. E elas andavam de burca toda coberta, né? Mas quando chegava lá na primeira classe, que não estava à vista dos homens, porque elas principalmente não poderia aparecer descoberta na vista dos homens ou das pessoas em geral, né? Da religião, né? Eu não vou falar o nome da religião, não, mas é um uso e costume deles, é um jeito deles. E aí, quando elas entravam na primeira classe, que não tinha ninguém vendo, elas arrancavam a burca e dali de baixo saía uma mulher com calça de couro apertada, com, né, toda maquiagem, aquela, sabe, assim, aquela bolsa caríssima, aquela imagem de pseudo-poder, né? Mas na frente de todo mundo era a burca. E eu perguntava assim, mas como assim? Elas não, não, para eles isso é normal. O marido só não quer que outras pessoas vejam, mas na frente dos outros é escondido, né? E eu estou falando no caso dos, né, gente? Nem estou generalizando, não conheço a cultura ao ponto de saber. Estou contando um relato, um fato. E qual era a classe que fazia isso, quem eram essas mulheres, não faço a menor ideia. Mas eram mulheres de milionários, de sultões, de né, donos de coisa de petróleo, dos ricaços, dos milhões. Eles tinham coisas incríveis, né? Então, não adianta usar a burca, não adianta usar a máscara. Não. Se perante ele, eu vou ser sempre o que sou. E vou fechar com um versículo que está lá em Hebreus 4:12. Lembra que a gente viu ontem ou antes de ontem, está lá no vídeo? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Capítulo 1 de João, Evangelho de João. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o verbo aqui, que é logos, ideia, conceito, razão, né? Então, aí fala que a palavra, que aqui quer dizer verbo, ideia, conceito, razão, a palavra de Deus, estar diante da palavra é a mesma coisa que estar diante de Deus. Por isso que aqui, ó, a verdade vem diante dos nossos olhos. E a gente só não enxerga se a gente não tiver afinado com Deus. Porque se tiver afinado, enxerga. Então diz assim, Hebreus 4:2, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, olha isso, até a divisão da alma e espírito. É assim que acontece quando a gente vai conversar com ele.
e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, lá no âmago, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Entende o que significa isso? Então, quando eu olho para Deus, o verbo, o logos, a palavra, a ideia, o conceito, tudo ele criou pela palavra, nada existia. Logos, a ideia, o conceito, ele criou pela palavra. Diante desse verbo, eu fico nua. Até os meus pensamentos e intenções do coração. Intenção, motivação do coração. Às vezes, por fora, a pessoa faz uma coisa e você fala assim, nossa, que legal, mas qual que é a intenção do coração? Isso Deus sabe. Muitas vezes nem nós conseguimos entender por que agimos assim ou assado, mas Deus sabe. Que coisa linda. Então, o que nós meditamos hoje? Estamos concluindo que tudo isso que ele fez foi para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Perante ele. Se não sou diante dele, não adianta capa diante dos outros, porque a palavra dele é espada que atinge juntas e medulas e que discerne as intenções do coração. Isso é maravilhoso. Então, essa é a confiança que a gente pode ter na consistência de Deus, no jeito de Deus agir. A palavra dele é sim, sim, não, não. Né? Então, logos. É daí que vem a palavra logotipo, logomarca. Né? Logomarca. O logomarca, o que é? É a marca, é a identidade de uma empresa. Desejo sinceramente que Deus tenha falado no seu coração, na mesma profundidade que falou no meu. Quanto mais próximo eu estou dessa palavra, mas assim, tipo, parando de verdade para ouvir, sentir, perceber, assimilar. Isso aqui são os rudimentos, os fundamentos de tão grande salvação. É só isso que nos sustenta. Nada mais. Não se torne independente de Deus. Cola nele, que com ele dá certo. Até o próximo vídeo. Um beijo.